Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Márcio Vieira de Souza, né? Sou professor do EGC na área de mídia do conhecimento, e a gente vai dar umas informações, um apoio, um subsídio para vocês aqui na questão do nivelamento, não é? Então, a gente vai trabalhar basicamente sobre a questão do papel da mídia do conhecimento na educação em rede, não é? O que a gente está pensando nisso? Para contextualizar um pouco, a gente tem que pensar no momento mundial que a gente tem vivido, tá? Desde meados do século passado, principalmente final do século passado até o momento atual, com o avanço da globalização, né? E essa relação dessa globalização com o advento da internet e o crescimento exponencial das TICs, a questão de redes sociais cresceu muito. Então, o Castells, né, já fala sobre o fenômeno da sociedade em rede. Então, nós temos aí os clássicos dele, né, da trilogia da Era da Informação, né, e que ele coloca que estão os 3 processos articulados, independentes, mas articulados, que nós podemos falar, né, deles, que é a revolução das TICs, né, tecnologia da informação e comunicação, a crise econômica do capitalismo e do estatismo e a consequência de reestruturação deles no mundo, e o apogeu dos movimentos sociais, da sociedade, né, no sentido assim que vários, questão do feminismo, direitos humanos, ambientalismo, várias redes que todos nesse processo de globalização, eles avançaram muito, né? Nesse processo de entender essa sociedade em rede, a gente tem que pensar no contexto, quando a gente fala das mídias, do avanço das mídias digitais, das mídias sociais, né? A partir desse conceito, o modelo de educação também está dentro dessa sociedade em rede, né? Então, nós pensamos que se nós temos uma sociedade em rede, a educação dela também é uma educação em rede. Aqui a gente tem a figura do Paul Barron, que já lá meados do século passado colocava a tipologia básica de redes, né? Então, uma rede centralizada, descentralizada e distribuída, né? Esse processo, claro que só pode ter esses 3 tipos de rede, não, tem centenas, milhares de possibilidades de formatações de rede, de construções de desenhos de rede, mas aqui a gente tem uma tipologia dos tipos de rede totalmente centralizada, uma rede descentralizada com só os seus nós e díades nesse processo, uma rede, digamos, que fosse totalmente distribuída, que cada conexão, cada nó possa falar com o outro, significa que seria uma rede quase utópica, né? Totalmente distribuída, totalmente democrática, digamos assim. Nesse processo, né, o que eu estou falando? Rede de quê, professor? Olha, nós estamos falando aqui de rede de qualquer coisa. Nós estamos falando de redes humanas, redes sociais, redes tecnológicas e redes de gestão, redes organizacionais, redes empresariais, tudo está envolvido, até redes em relação com a natureza. Né? Mas as redes digitais, as redes das mídias sociais, e que a gente vivencia hoje no nosso cotidiano, com a internet, cotidiano da web, da internet, elas são redes que têm as contradições que o mundo tem, e tem os desafios em relação a isso, né? Cada vez mais, isso fazendo parte da nossa vida cotidiana. Então, nós temos direitos humanos, temos racismo, temos feminismo e machismo, temos educação sexual e pornografia, informação e muita fake news. Então, são desafios que estão aí nessas contradições do mundo que a gente vive. Aqui nós vamos passar agora, rapidamente, dentro do artigo e da relação que a gente passou aí, uma série de autores que foi feita uma revisão teórica, né, que a gente trabalhou e resgatou, né, que lá, desde os anos 86, o conceito de mídia do conhecimento. Então, desde o Stefik, né, que já nesse slide, e esses outros autores que vocês depois podem ver com calma, os autores como Epler, né, que já trabalhava lá no final do século passado, nos anos 90, um conceito onde ele já também trabalhava a questão de agentes, né, e da plataforma técnica e organizacional, e mais recentemente, né, um avanço do Epler e da Slabeva, né, colocando questão dos nós, né, das extensões de nós mesmos, capazes de armazenar e transmitir conhecimento explícito no espaço de tempo, como a Slabeva fala, o Epler, já que é um clássico,
que é estruturas baseadas em TIC, que permitem codificação e transferência de conhecimento. A partir desse conceito de mídia, nós podemos dizer que aqui no EGC, um avanço, né, já agora coordenado pelo professor Perazzi, temos uma definição de todo o sistema mediador, mecânico, elétrico, eletrônico, eletrônico digital, com alguma autonomia, produz novas informações, simulações no processo de conhecimento. Simulando o processo de conhecimento. Né? E a gente, no nosso grupo de pesquisa, tem colocado um tijolinho nesse processo, refletindo, né, com esses subsídios aí, colocando que um sistema de redes baseadas em TICs, ele gera e distribui também alimento no meio de integração de agentes humanos e artificiais. Né? Dentro desse processo, nós podemos também pensar e colocar um outro elemento que tem sido, por vários professores, pesquisadores do EGC, das áreas tanto de gestão quanto de engenharia, trabalhado a importância do conceito de commons, né? Commons, que foi um conceito muito de a questão dos ecossistemas, da relação de sustentabilidade, da possibilidade da nova economia, dos novos arranjos institucionais. Esse conceito de commons na área de mídia e conhecimento, ele tem tido influência muito grande, principalmente nas TICs, né, onde você pode ter, por exemplo, todo um conceito de acesso aberto, e open access, de Creative Commons, e outras possibilidades que vocês podem ver no artigo, mas também em outros materiais de pesquisando. Né? Nessa discussão de conhecimento ainda, a questão do conhecimento aberto, conhecimento fechado, né, o conhecimento proibido, a gente pode falar que até a Guerra Fria, nós tivemos uma relação de 80% de conhecimento fechado, 20% de formação pública. Depois dela, né, houve uma inversão desses valores. Né? Então, então temos 80% de informação que ela está pública, está aí na internet, nas possibilidades de acesso, e 20% só que ela fica mais tempo fechada. Mas isso significa, então, que está tudo resolvido, maravilha? Não. Porque não é só ter dado a informação que faz com que as coisas estejam resolvidas, sim como que tu vai trabalhar essa inteligência e a gestão do conhecimento desse processo, a construção e a inovação do conhecimento a partir das informações. Só ter uma informação, ela pode, sim, inclusive, se transformar até, dependendo do jeito que ela é colocada, em ruído ou em fake news. Né? Então, isso não pode nos iludir, mas claro que isso é uma mudança importante. Aqui a gente vai trabalhar rapidamente, só para falar dos níveis fractais, uma linguagem, né, dos nós, das relações. Então, como exemplo de quando a gente fala de educação em rede, é que a gente tem os nós e as díades, as relações, links, né, ou nodos, como queiram, em que nos níveis fractais de uma rede, você pode ter uma rede neural, como a gente vê ali. Tá? Isso aqui foi feito já por Tiffany em 1995. Então, a rede neural, que é a rede cerebral, né? A ciência das redes neurais, a neurociência tão em voga, tão em moda agora, e com tanto desenvolvimento que está surgindo. Né? A partir de um outro nível fractal, você pode ter a relação professor-estudante, um nó e outro nó é a díade, e assim sucessivamente. Uma reunião por um nível de grupo, onde você pode pensar sala de aula, professor de cada estudante, que cada um é um nó dessa rede. Depois você pode pensar escola, daí cada sala de aula e assim sucessivamente em todo um sistema em construção. Nesse processo, tá, nós podemos também pensar os níveis fractais envolvidos com a EAD, e a rede não deixa de ser rede, mas ela daí é muito mais complexa, porque envolve todas as TICs, a educação remota, todo esse processo que estamos vivenciando. Tá? Então, a educação em rede em outros níveis que envolve, sim, a EAD, mas não só. Aqui, né, nós vamos, nesse slide, vocês podem ter uma ideia da natureza e do locus da educação em rede. Esse material vai estar todo disponível para vocês no Moodle, né? E vocês vão poder olhar com mais calma. A natureza e o locus da educação em rede, onde nós temos um primeiro momento que a gente coloca ali a sociedade em rede como um nível maior, e dentro dela a educação em rede, como a gente já falou aqui. E aí, nessa ciência das redes, estão várias relações, né, da educação em rede, com a relação com a ciência das redes, com as mídias do conhecimento, e tem vários desafios. Então, como a gente já viu ali, a questão da centralidade, democratização, da eficiência, e a relação do desenvolvimento dos nós,
E também, se você quer ter uma rede com possibilidades dialógicas, com possibilidades democráticas, você vai ter que ter uma rede que leve em consideração várias questões. Por isso, a gente aqui, depois vocês podem olhar com calma esse slide, tem também uma reflexão, um diálogo da perspectiva de uma professora e pesquisadora latino-americana muito interessante, que é a professora Margarita Gomes, né, que ela trabalha o conceito de educação em rede aqui na América Latina, já com publicações bastante sedimentadas, em que ela vai, a partir de uma perspectiva freiriana e de outros, trabalhar a questão da educação em rede. E nós, do nosso grupo de pesquisa e de conhecimento, temos desenvolvido vários trabalhos nesse sentido, com essa perspectiva que a gente tem falado para vocês aqui de educação em rede. Então, aqui é uma comparação, um diálogo, né, de como é que a gente vê isso, e essa questão de educação em rede democrática como uma perspectiva dentro de uma concepção mais ampla do que pode ser educação em rede, inclusive pensando na questão da ciência das redes e das análises de redes sociais como ferramentas. Então, dentro dessa visão, a relação do papel da mídia do conhecimento na educação em rede, ela está como uma figura onde você pode ter, na mídia do conhecimento, tanto a educação em rede, a educação à distância, separadas, como uma comparação possível e pensada como uma educação em rede democrática, mas também a educação em rede fazendo uma relação com vários outros tipos de educação. Educação aberta, a discussão aí da perspectiva de educação em rede mais dialogada, e que envolve várias questões, como criatividade, conhecimentos, redes de conhecimento, e o conhecimento em si, nessa questão da mídia do conhecimento, de um outro lado, pensado como a questão do tácito, do explícito, e das competências emocionais, várias questões que vocês podem pensar e refletir que estão no artigo. Tá? Nesse sentido, para concluir, a gente pode ver também algumas questões ligadas, então, a esse conceito de educação em rede democrática, né, que leva em consideração várias questões, né, aspecto do diálogo, criatividade, cidadania, né, e também a utilização das mídias, das TICs, de forma crítica e transformadora. Né. E, nesse sentido, a gente tem uma comparação aqui, como a gente falou, dessa relação de educação em rede democrática e educação à distância. Depois vocês deem uma olhadinha com mais calma. E, dentro disso, também um organograma, onde a gente coloca a questão da sociedade do conhecimento, das mídias de conhecimento e suas relações. Para completar e ampliar o conceito, não ficar apenas na questão do EGC e da mídia do conhecimento, a gente também pega o conceito aqui de Epler de comunicação do conhecimento, né? Que é uma questão, sem dúvida, que a mídia, né, ela tem a parte de ferramenta, e a comunicação do conhecimento é uma relação que ela transmite, constrói, ela interage, avalia, e envolve vários fatores humanos, tecnológicos, informacionais, epistemológicos. Tá? Nesse sentido, a gente pode dizer que a educação em rede é uma reflexão, né, que aponta para um modelo de educação na era digital baseado dentro e baseado na sociedade em rede, no âmbito da comunicação do conhecimento. E isso estabelece um diálogo de conhecimento por meio das mídias, né, das mídias do conhecimento, aqui caracterizadas no nosso caso. Obrigado e boa sorte para vocês na seleção, mas também lembrando que a sorte só vem se a gente trabalhar, estudar bastante, se preparar, certo? Então, é isso aí. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela atenção.